Bom dia crianças! Nós hoje teremos uma aula super interessante sobre os sólidos geométricos ou figuras espaciais. O que são sólidos geométricos? Tudo isso que você está vendo aqui e muitas outras coisas que a gente vê no dia a dia formam sólidos geométricos. Qual é a diferença entre os sólidos e os planos? O sólido tem várias dimensões, são aquelas robustas. As planas são como a folha de papel. Essa folha, por exemplo, ela só tem o comprimento e a largura. Ela não tem a espessura aqui, né? Então a gente chama de plano, figura plana. Aqui nós temos um tanto de figura, todas elas são sólidos geométricos. Então vamos entender um pouco mais essas figuras? Vamos lá? Bom, nós temos aqui então que os nossos sólidos geométricos se dividem em dois grupos: os poliedros e os corpos redondos. O que são poliedros? São essas figuras que possuem todas as faces formadas por polígonos, ou seja, todas as faces são planas, igual essa daqui, igual essa daqui, né? São figuras que têm faces planas. Já os corpos redondos são essas figuras que rolam. A esfera, por exemplo, se eu colocar em um lugar onde não tem um apoio, ela vai rolar e pode inclusive cair. Não pode cair, né? E aqui eu tenho mais um, que se eu colocar nessa posição, ele também vai rolar. Apesar dele ter aqui duas bases, ele tem uma face que não é plana, né? E faz ele rolar. Então, eu tenho dois corpos redondos, esfera e o cilindro. No dia a dia, eu encontro muito isso, ó. Olha o cilindro aqui. É um frasco. Aqui eu tenho outro cilindro, um talco. No seu ambiente aí dentro de casa, você deve achar vários cilindros, assim como você pode achar também várias esferas, né? Por exemplo, a bola de futebol é uma esfera. Bom, então vamos lá conhecer um pouco mais agora dos nossos poliedros. O que é um poliedro mesmo? Um poliedro é uma figura tridimensional que tem 3 dimensões, ou seja, altura, largura e comprimento. Eu tenho aqui uma figura parecida que tem a altura, a largura e o comprimento. O que é isso então, professor? Isso é um poliedro. Ele possui 3 dimensões, que são altura, largura e comprimento. Aqui eu tenho vários. Olha, eu tenho esse que é um cubo, esse aqui é um paralelepípedo. Aqui é um cubo, aqui eu tenho uma pirâmide, que tem todas essas dimensões também, e que eu chamo então de poliedros. Poli vem de muitos, edros vem de lados, ou seja, poliedro significa muitos lados da figura. Vamos conhecer um pouco mais? Além de ter as 3 dimensões, os poliedros possuem faces e bases de apoio, arestas e vértices. Vamos conhecer? Vou pegar agora este aqui. Eu tenho aqui uma figura que é um poliedro. Ela tem as bases de apoio, que são essas duas aqui, que eu também chamo de faces, e as faces laterais. Então, essas aqui são faces, que são também base, e aqui são as faces laterais. Aqui eu tenho a junção delas, que vai formar as arestas. Uma face reunindo aqui com a outra, forma uma quina, que eu chamo de aresta. Aqui também, ó. E a pontinha do encontro delas eu chamo de vértice. Então eu tenho vértice, aresta, face. E essa face que eu também chamo de base. Isso também acontece na pirâmide. Vamos pegar essa pirâmide aqui. Essa aqui é uma pirâmide, ó. Faces laterais, base, arestas, vértices. Ó, olha o tanto de vértices que ela tem, né? Então, o que é o vértice? É o ponto de encontro onde as faces se encontram. O que são as faces laterais? São essas aqui do lado. Nessa figura são todas triangulares. O que é a face que é também chamada de base? É isso aqui, é o ponto de apoio da figura. Vamos para a próxima? Bom, mas os nossos poliedros se dividem em grupos também. As faces deles podem ser triangulares, que é o caso dessa figura aqui, e as faces podem ser retangulares, que é o caso dessa figura aqui. Então vamos entender.
Os que possuem faces laterais retangulares, que é o caso dessa, são os prismas. Então, ó, prisma, prisma, prisma. Por quê? Porque todas as faces são retangulares, as faces laterais, todas as faces laterais, tá? Aqui eu tenho os sólidos com faces laterais triangulares, são as pirâmides. É o caso dessa figura aqui. Olha aqui, triângulo, triângulo, triângulo. Essas faces são triangulares, então essa figura é uma pirâmide. Vamos conhecer um pouco mais? Vamos entender os prismas, os nomes dos prismas. Os prismas são nomeados de acordo com o formato da sua base. Então eu tenho aqui, ó, prisma hexagonal, ou seja, significa que essa base dele é um hexágono. O que é um hexágono? É um polígono que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é esse aqui, ó. Prisma de base, as duas bases dele são hexagonais. Prisma de base pentagonal é aquele que a base dele é um pentágono, ou seja, um polígono de 6 lados. O prisma de base quadrangular ou de base quadrada. Olha aqui, é um quadrado, tá vendo? Então eu tenho um prisma de base quadrada. Essa base também pode ser retangular, tá, pessoal? Aqui eu tenho um prisma de base triangular. Parece um calendário de colocar na mesa. Então os prismas são classificados de acordo com o número de lados das suas bases. Vamos ver as pirâmides? As pirâmides também, elas também são classificadas de acordo com o número de lados das suas bases. Então eu tenho essa daqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um hexágono, a base dela é um hexágono. Então ela é uma pirâmide de base hexagonal, não, pentagonal, desculpem. É uma pirâmide de base, cadê ela? Dela aqui, pentagonal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é um pentágono. A base da pirâmide é um pentágono e a pirâmide de base pentagonal. Nessa daqui, sim, agora eu peguei a pirâmide certa, eu estava errando aqui porque eu achei que tinha pegado essa. Pirâmide de base hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono, então por isso ela se chama pirâmide de base hexagonal. Pirâmide de base quadrada e pirâmide, a gente não tem aqui agora, mas a pirâmide de base triangular eu tenho aqui, ó. A base dela é um triângulo. Por esse motivo ela é chamada de pirâmide de base triangular ou pirâmide triangular. Observe um detalhe. Todas as faces são triangulares? Não. Somente as faces laterais são triangulares. A base é o que a gente usa para dar o nome. A única que tem todas as faces triangulares, inclusive a base, é a pirâmide de base triangular, né? Então vamos para o próximo? Bom, nós vamos entender agora a divisão aqui então. Eu tenho corpos redondos, 2, né? Eu tenho aqui agora, na sua casa deve ter outros. Aqui eu tenho os poliedros. Poliedros, poliedros, poliedros. As pirâmides também são, todas são poliedros. Porque todas as faces são planas. E aqui eu tenho uma figura especial chamada dodecaedro. Ela tem 12 faces. E as faces têm formato de pentágono. Figura bonita que serve até de enfeite, né? Linda. E no dia a dia a gente se depara, por exemplo, com essa figura. Por quê que essa figura é chamada de prisma? Porque ela tem todas as faces retangulares. O cubo, que também é um prisma. Eu tenho aqui que seria uma pirâmide, porém ele foi, né, tirado aqui, a gente chama de corte, sofreu um corte. E aqui eu tenho a pirâmide elíptica. O que é isso? Essa face dela, essa face aqui é menor, essa aqui é menor que essa. Então, ela é chamada de pirâmide elíptica. E eu tenho ainda paralelepípedos, 2 paralelepípedos, que são prismas de base quadrada ou de base retangular. Ficou claro para vocês, pessoal? Então peguem seus materiais agora, o PET inclusive, e vê se você entendeu a matéria.